Olá, graça e paz. Ainda sobre o assunto conversão genuína, hoje, parte 4 ou episódio 4, que está em Mateus 5, 21 a 26, que eu passo a ler agora. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar pedindo a iluminação de Deus? Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da exposição da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Senhor, humildemente, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, especialmente sobre a minha vida para a transmissão desta palavra, mas também aos meus amigos e irmãos que estarão assistindo a esse vídeo, para que, ó Deus, a Tua palavra possa ser entendida no coração e possa, Deus, dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, o de número 3, falando sobre conversão genuína, nós abordamos o assunto com o seguinte tema: viver e ensinar sem hipócrita me tornar. O texto foi exposto a partir de Mateus 5, 17 a 20. Eu me lembro que encerramos com o versículo 20, que faz uma advertência aos seguidores de Jesus. Se a prática de justiça de vocês não superarem a dos mestres da lei e fariseus, jamais entrarão no reino. Jamais farão parte dos verdadeiros seguidores de Jesus. Daqui em diante, começa uma nova fase no sermão. Jesus vai, a partir do versículo 21 aqui até o 48, ele vai ressignificar o conteúdo da lei. 6 antíteses serão usadas aqui para dar ritmo, né, nessa parte do sermão. Antíteses são pontos de vista divergentes, opostos, de um mesmo conteúdo, nesse caso da lei. A antítese se dá sobre como os praticantes da lei entendem esses mandamentos e como eles verdadeiramente são nas palavras daquele que é a palavra, Jesus, claro. Anteriormente, Jesus descreveu as características essenciais dos cidadãos do reino dele. Tá? Agora ele vai expor a sua doutrina, ou o seu ensino, né? Doutrina e ensino é a mesma coisa. Em contraste, em oposição ao vou chamar de equivocado, né? Ao equivocado ensino dos mestres da lei e dos fariseus.
Essas correções serão feitas sobre os seguintes assuntos. Número 1, homicídio. Número 2, adultério. Número 3, divórcio. Número 4, falso testemunho. Número 5, eu chamo de lei de reação, ou olho por olho, dente por dente. Número 6, amar e odiar. Jesus vai dar a dimensão correta, a interpretação correta, adequada para esses 6 assuntos aqui, inicialmente. Essas correções são como uma amostra do que deve ser corrigido na interpretação da lei. A lei não é má, como diz Paulo lá em Romanos 7 em diante. Má não é a lei, má é a interpretação dada a essa lei. Traçado esse panorama aqui, que a gente fez aqui, sobre essa parte do sermão, hoje vamos olhar de perto este primeiro caso aqui, né? Este primeiro assunto, o homicídio, tá? Como vamos tratar de assuntos diretamente extraídos da lei, eu quero lembrar você que Jesus foi enfático em afirmar a lei. Por exemplo, ele disse, eu não vim abolir a lei. Né? Ele diz também, nem a menor letra, nem o menor traço da lei serão descartados. Só para você. Né? Sempre esteja atento, pois o texto sagrado não são amontoados de palavras. Tudo está bem alinhado, bem conectado. Tá certo? Então agora vamos ao texto. Número 1, versículo 21 e 22. Matar, irar ou insultar podem igualmente ao inferno te levar. Os contemporâneos de Jesus ouviam que a lei dada aos seus antepassados proibia o assassinato e levava a pessoa a julgamento. Mas um mandado judicial, por exemplo, poderia ser uma autorização legal para tirar a vida de alguém. Em outras palavras, assassinato levava a julgamento. A palavra grega para julgamento traz a ideia de procedimentos legais. Talvez uma corte, talvez um conselho formado por pessoas instruídas em assuntos criminais. Mas Jesus insiste em uma coisa, ele diz, eu porém. Isso é uma antítese, é uma oposição à interpretação dos mestres da lei e fariseus. Esse eu porém chama a atenção para o fato de que a lei aponta para o ensino dado por Jesus. Ensino que tem o foco não no ato em si, mas na verdadeira motivação para matar, na origem do homicídio, que Jesus disse que é a raiva, a fúria. Então, o que mata antes da facada, antes da bala, antes da violência, é a raiva. A pessoa raivosa, ela, segundo Jesus, ela está sujeita também ao julgamento. Não matar não faz de ninguém um cidadão do reino do céu. Jesus está dizendo que as cortes, os conselhos, como o Sinédrio, os tribunais aqui da terra, eles não têm competência para julgar um caso de raiva dentro do homem, raiva interior. E é justamente aí que funciona o julgamento do reino dos céus. É esse o padrão de justiça superior. Aqui vê a motivação, aqui olha por dentro. Não por acaso Jesus disse assim, que o que condena o homem não é o que entra, é o que sai, porque vem lá de dentro. A justiça que começa dentro do homem, porque do lado de fora do homem, ele pode enganar.
ele pode enganar promotores, ele pode enganar juízes. Essas pessoas, elas podem ser corrompidas. Bons advogados podem até, livrar um culpado. Mas no reino, o justo juiz vê a raiva latejando o coração do homem, na alma do homem. Alguém pode dizer que Jesus ficou irado, furioso. Pastor, e também Jesus ficou irado, nervoso. Como que ele vai julgar a raiva de alguém, o nervoso de alguém, a fúria de alguém? É verdade. Jesus ficou irado, sim. Está, por exemplo, aí mesmo em Mateus, no capítulo 21, versículo 12, o texto diz que Jesus expulsou os cambistas. Com esse ato, o que ele fez? Ele condenou a corrupção da adoração a Deus. Expulsando os cambistas. Ele fez isso. Ele condenou essa corrupção do culto a Deus. O objetivo era estar ali para cultuar somente a Deus. E o que eles estavam fazendo? Fazendo câmbio dentro do templo. E Jesus os expulsou. Ainda no capítulo 21 de Mateus, pouco mais acima, no versículo 19, Jesus ordenou que uma figueira secasse, porque ela estava infrutífera. Jesus condenou essa figueira, na verdade foi uma condenação ao estilo de vida que estavam vivendo os judeus, né, o povo de Deus, né, entre aspas, o povo de Israel. Porque a condenação de Jesus acerca dessa figueira é porque não havia frutos nela, apenas folhas. Essas folhas representam apenas uma aparência. Ela tinha aparência de figueira, mas era infrutífera, infértil. Quando, na verdade, eles deveriam adorar a Deus não de aparência, mas como o Antigo Testamento, a lei exigia que fosse de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Mas eles estavam servindo a Deus apenas de aparência. Então não tinha frutos, né? João Batista disse isso. Produzam frutos dignos de arrependimento. Pois é. Um pouco mais à frente, em Mateus também, no capítulo 23, lá pouquinho antes do meio, no versículo 17, Jesus chamou os religiosos de insensatos e cegos. Com isso, Jesus condenou o juramento descompromissado desse povo. Como se Deus fosse cego e não enxergasse o coração deles que estava vendido. Porque eles valorizavam não o ato de ofertar, de oferecer a Deus, mas o que era ofertado, né? Era isso que eles valorizavam. Só se importavam de verdade com os lucros. Jesus aqui nos convida a escapar do politicamente correto e dessa manutenção das aparências, para aí sim a gente poder viver uma justiça superior, que é o que ele quer, que entende que não é somente quem puxa o gatilho da arma que comete um crime, mas todo aquele que secretamente guarda dentro do seu ser, dentro da sua alma, dentro do seu coração, uma raiva que fica ali, uma fúria, né? Então essa pessoa também, ela está a ponto de ser julgada e condenada pelo Senhor. Está, como ele mesmo vai dizer aí no texto, está verdadeiramente bem perto de se perder eternamente. Número 2, versículos 23 e 24,
Ofertar também é santificar. Jesus ensina aqui. Esses dois versículos, o 23 e 24, eles falam de duas regras fundamentais na adoração a Deus, no culto a Deus. Essas duas regras são seriedade e urgência. Por que seriedade? Todo serviço que prestamos a Deus é coisa séria. Existem em nossos dias cristãos muito enganados com a adoração a Deus, com o que é adorar a Deus. Imagina-se ser possível fazer como os escribas e fariseus. Lembra que eu comentei no último domingo? Que eles tentavam classificar os mandamentos em maior ou menor importância. Esse é mais importante, então tem que ser observado. Esse aqui nem tanto, então a gente pode dar uma flexibilizada. Eles tentaram fazer isso. E alguns crentes dos nossos dias tentam fazer o mesmo. Claro, com práticas diferentes, porque não estamos no judaísmo, mas mais ou menos assim, olha, no culto a Deus, no serviço a Deus, eu não posso, num bom serviço a Deus, né? Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar, tá? Mas, por exemplo, no caso do dinheiro, o dinheiro é meu. Eu faço do jeito que eu quiser. Ninguém vai me falar o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. É meu, eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo. Ou quer ver? Nesses tempos de pandemia, os cultos passaram a ser online. Alguns fizeram até ceia online. Não importa o que a Bíblia exige de um culto a Deus, de uma ceia do Senhor. Eu faço como bem entendo. Né? É mais ou menos assim que o pessoal faz aí. E pronto. Você pode dizer assim, mas pastor, eu acho legal fazer a ceia online, porque pelo menos, né, já vão aí 4 meses e aí a gente não fica sem tomar a ceia do Senhor. Tudo bem, você pode, tem o direito de achar, não tem problema nenhum. É por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ensina as minhas ovelhas, porque elas não sabem. Elas precisam ser ensinadas, elas não sabem direito, elas não entendem direito. Eu tenho vários colegas que fizeram isso, que celebraram essas ceias virtuais, tá? Eu os amo, na verdade, admiro, respeito, mas, sinceramente, não tem respaldo nas Escrituras para fazer ceia do Senhor online. Por outro lado, muitos crentes nos dias de culto online não têm se preocupado, por exemplo, nem com as aparências. Não assistem mesmo e nem se importam. Outros entram no canal para assistir o culto online e entram e saem, ficam navegando por outros lugares enquanto o culto está acontecendo, enquanto a palavra está sendo ministrada. Outros ainda se conectam lá no canal da igreja ou de alguém responsável pela transmissão do culto, deixa o aparelho falando sozinho e vai fazer outra coisa. Percebe? Igualzinho os escribas e fariseus. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando, né? Mas aqui eu posso dar o meu jeitinho, eu posso fazer do meu jeito, e é isso que eu tenho. Se Deus quiser, amém. Se Ele não quiser, tá? Jesus está dizendo que não é bem assim, não. Se estiver ali no meio da celebração e o coração pesar, a consciência acusar, para tudo, diz Jesus.
não pode ser feito de qualquer jeito. Nem a oferta, nem o oferecimento de uma oferta. Não pode ser feita de qualquer maneira. Ah, pastor, mas é dinheiro, né? Nenhum pastor vai achar ruim se eu der dinheiro. O pastor pode amar a sua contribuição, mas Jesus não aceita. É urgente também, porque a orientação de Jesus, quando isso acontece, quando o culto a Deus é levado dessa maneira, Jesus alertou para que haja uma urgência. Urgência é essa em que? Ele diz, deixa o dinheiro ali e vai depressa reconciliar com o seu irmão. Notou o tom de urgência? Não é para esperar o próximo encontro, o próximo acontecimento, o próximo evento, a próxima oportunidade. Não. A orientação de Jesus é vai e reconcilia com ele. Nós somos bons em nos lembrar das ofensas sofridas, mas raramente das cometidas. Mas eu entendo que só faz esse tipo de exame que eu estou falando aqui quem anda em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o irmão. Sempre. Com todo respeito, crentes que não conseguem assistir um culto inteiro. Assistir, tá? Sentado ali no seu sofá ou deitado, né? Comendo, bebendo, chinelos confortáveis, à vontade. Você acha que essa pessoa que não consegue ficar ali, assistir, dar a sua atenção, colocar o seu coração, você acha que essa pessoa vai ter um coração sensível, capaz de se lembrar que errou, que pecou, que está em falta com Deus e com o seu irmão? Eu não espero que isso aconteça. Mas Jesus diz que é urgente. Caso contrário, pode dar o dinheiro que quiser. Não será aceito por Deus, como a oferta de Caim, por exemplo. Terceiro, versículos 25 e 26. Não pense que vai aliviar, o caldo vai engrossar. Aqui, partindo para o final, novamente Jesus acelera o ritmo. Ele diz, vai depressa. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Note que ele sai do irmão para o adversário. Nem com o adversário você não pode ficar em conflito. Você precisa resolver. Não faz muito tempo, prendia-se pessoas pelo não pagamento de dívidas, até que as dívidas fossem pagas. No Brasil, é uma clássica prisão que acontece aí, aos milhares, é sobre o não pagamento de pensão. É xadrez na certa. Não pagou pensão, é xadrez na certa. Jesus aqui alerta para o seguinte, que não há tempo a perder. Ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Adversário não é inimigo. Às vezes alguém que se opõe a gente não é o nosso inimigo. Mesmo porque a Bíblia vai dizer que não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Contra pessoas, seres humanos, mas contra os principais, contra a ação do inferno, né? Das trevas nesse mundo. Jesus alerta aqui que não há tempo a perder, com certeza. Antes, claro, que aconteça o pior, que venha o pior. E ele está dizendo para fazer isso, para ir depressa, para acelerar, enquanto estão no caminho. Com essa palavra, Jesus anula qualquer tentativa de reconciliação, de restauração futura, né? Ele anula qualquer tentativa
de conserto posterior a isso, enquanto estão no caminho. Ou seja, tem um tempo determinado. Se passar o tempo, acabou. Caso contrário, ele diz, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro, em outra tradução vai dizer carcereiro, aqui vai dizer ao oficial de justiça, e posteriormente será recolhida à prisão. E de lá não sairá mais. Então, não tem essa de purgatório, de restauração universal, tipo assim, no final, todo mundo será salvo, Deus vai dar um jeito, não tem nada disso. Por isso o alerta. Vai depressa, resolve isso enquanto vocês estão no caminho, estão indo para o julgamento. Porque chegou lá no julgamento, aí não dá para voltar atrás mais. Mas pastor, o texto diz que é até pagar o último centavo. Depois que pagar, terminou. Pois é. Lembra que no início aqui desta palavra, eu disse que as escrituras não são um monte de palavras amontoadas. Eu disse que a Bíblia ela tem um alinhamento, uma conexão total e completa. São engrenagens que se encaixam com perfeição. Eu já usei muitas e muitas vezes aqui o texto de Romanos, porque ele realmente, verdadeiramente, ele se encaixa muito na nossa realidade cristã. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E a morte que o texto está dizendo ali não é morte como de morte morrida. Não é essa morte, é a morte eterna. É a separação eterna de Deus, tá? Sem possibilidade de mudança. Eu quero encerrar aqui pensando no seguinte. Esse texto insiste numa ação imediata. Por quê? Porque a raiva é grave e o julgamento é certo. Por isso eu gostaria que você parasse e pensasse, poxa vida, pastor, Jesus encurralou todo mundo, não tem saída. É impossível praticar esse tipo de justiça que ele está exigindo. Pois é, você tem razão. Se você chegou a essa conclusão, você tem razão. Ninguém é capaz. Sempre acontecerá tropeços. Pior, se alguém partir dessa vida com dívidas, que é o que todo ser humano tem, uma dívida por conta do pecado, uma dívida com esse justo juiz, né? Esse pagamento vai custar nada mais, nada menos do que a eternidade para essa pessoa. Vai custar a ela a sua entrada no inferno. Portanto, só existe uma saída aqui. E eu o que eu vou dizer aqui, eu não estou simplificando o negócio. Né? Não estou fazendo religião. Mas isso é a realidade nossa. A única saída para mim e para você é crer em Jesus. É crer e obedecer, lógico. Porque, na verdade, ninguém consegue esse nível de justiça. Ninguém, exceto Jesus. Mas se você estiver com Ele, seguindo Ele, obedecendo Ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo, guardando e praticando no seu coração, você pode até ofender o seu irmão. Você pode até ter um atrito com o seu adversário. Mas Jesus vai dar a você a certeza, a consciência de se lembrar e de se consertar com o seu irmão ou com o seu adversário. Tudo isso em tempo oportuno. Para que você não venha se perder eternamente. Porque esse não é o propósito dele. O propósito dele é bem claro. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O homem está perdido. O homem sem Deus, sem Jesus, está perdido.
O homem sem Deus e sem Jesus não é capaz de praticar sequer uma boa justiça, porque a minha Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo sujo, imundo. Se não somos capazes de praticar uma verdadeira justiça, que dirá uma justiça superior? Então, tudo isso é para mostrar para mim e para você o quanto nós necessitamos de um Salvador, o quanto precisamos de Jesus. Oremos, então. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos esclarecer a importância de olharmos para dentro de nós. Porque muitas vezes o nosso coração humano, carnal, ele nos engana. Ele faz um autoexame e junto desse autoexame ele cria saídas, escapes. Ele produz, ó Deus, justificativas que na verdade são infundadas para ti, Senhor. E tudo isso para mostrar para nós que sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu favor, nós, como dizem em João 15, nós nada podemos fazer. Então, Pai, nós oramos que tu apliques a tua palavra ao nosso coração, que esses ensinamentos, ó Deus, penetrem o coração do teu povo, daqueles que o Senhor tem chamado, tocado no coração, e que ao atender esse chamado do Senhor, nós possamos viver uma vida dignamente dos verdadeiros seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, dos salvos, do sal e terra nesse mundo, ou do sal e luz nesse mundo, dos pobres em espírito, porque essa é a verdade, a realidade que o Senhor quer para a nossa vida. Faça assim, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um ótimo restante de noite e uma ótima semana na graça e na paz de Cristo. E até a próxima, querendo Deus.